Bem-vindo ao Relatos das Sombras. Você já sentiu a inveja consumir sua alma a ponto de desejar a vida de alguém? Hoje, você vai conhecer a confissão de uma mulher que não conseguiu suportar a felicidade da melhor amiga e que mergulhou em um mundo de mentiras, traições e magia negra. Mas mexer com forças ocultas sempre tem um preço. E nem ela, nem aqueles que desejava escaparão do tormento que ela mesma provocou. Sinto meu coração acelerar só de pensar nela, da vida que ela tem, da perfeição que parece rodear cada passo que dá. Minha amiga, minha melhor amiga, como todos chamam, mas eu sei a verdade. Nunca houve amizade de fato. Ela tem tudo o que eu sempre quis. Uma casa linda, filhos lindos, um marido dedicado e ainda por cima parece irradiar felicidade natural, aquela que você não consegue comprar, não consegue fingir. E eu luto todos os dias para sustentar minha própria mediocridade, olhando para ela e desejando o que é dela, como se minha vida fosse insuficiente. A inveja cresceu em mim, silenciosa, devoradora, até que não consegui mais suportar. Cada sorriso dela, cada abraço do marido, cada risada dos filhos, tudo era uma facada no meu peito. Comecei com pensamentos pequenos, comentários invejosos, olhares rancorosos, mas eles não me saciavam. Eu queria mais. Eu queria tudo dela, a vida dela. Cada detalhe que a tornava feliz deveria ser meu. E foi nesse ponto que eu me voltei para a magia, para a escuridão que prometia me dar aquilo que minha ambição não podia conquistar de outra forma. Conheci a feiticeira em um beco quase esquecido da cidade. Uma mulher com olhos que pareciam enxergar através da minha alma, sorrindo, de um modo que me fez engolir meu próprio medo. Ela disse que podia me ajudar, que poderia transferir parte da felicidade da minha amiga para mim, que poderia desfazer as bênçãos que a vida lhe concedera e me dar o que eu queria: a casa, o marido, os filhos. A princípio, senti um arrepio, de medo, mas o desejo que me consumia era maior. Fechei os olhos, entreguei meu nome, minha intenção e aceitei o preço. Ela não foi clara no início, mas quando disse: tudo tem um custo e ninguém escapa dele, a minha ambição não hesitou. Eu precisava dela mais do que temia qualquer consequência. E assim começou o ritual, na penumbra de uma noite sem lua, em um quarto cheio de velas negras, símbolos estranhos desenhados no chão, aromas de ervas e resinas que me fizeram quase vomitar de ansiedade e excitação. Senti uma energia estranha percorrer meus braços, meu corpo todo. E quando a feiticeira pronunciou as palavras finais, algo dentro de mim estremeceu, como se uma corrente invisível tivesse sido conectada ao meu desejo. Eu não sabia, mas minha alma começava a se enredar naquilo que eu chamava de poder. Nos dias que se seguiram, comecei a notar mudanças sutis. Minha amiga parecia mais cansada, mais distante. Seu sorriso perdido em algo que eu não conseguia definir. Mas meu coração, em vez de se alegrar, começou a sentir algo estranho. Uma ansiedade profunda, uma insatisfação crescente, como se a própria felicidade que eu buscava se recusasse a se instalar em mim. Eu tentava convencer a mim mesma de que era normal, que era parte do processo. Mas à noite, quando estava sozinha, sentia uma presença pesada em meu quarto. Sombras que se alongavam sem origem, sussurros que eu não conseguia decifrar e um peso no peito que me fazia acordar com falta de ar.
A magia tinha sido feita, mas não como eu esperava. Algo estava errado. Não era apenas a minha vida que estava mudando. Ela também, minha amiga, minha inimiga silenciosa, estava sendo atingida, de uma forma que ninguém poderia prever. Os filhos dela começaram a adoecer sem motivo aparente. Febres, pesadelos incessantes, choros que cortavam a alma. O marido, outrora alegre e calmo, se tornou irritadiço, impaciente, distante. Eu sabia, em algum nível, que aquilo era consequência do meu ato, mas me recusava a acreditar totalmente. Eu precisava ver sinais. Precisava sentir que estava funcionando, que minha inveja estava finalmente se materializando. Mas o que veio não foi triunfo, foi horror. Minha própria saúde começou a decair. Fadiga extrema, insônia, pesadelos aterradores, vozes sussurrando meu nome em meio a trevas que ninguém mais poderia ver. Eu havia aberto uma porta que não poderia fechar, e agora o preço estava sendo cobrado de forma mais cruel do que eu podia suportar. A feiticeira havia avisado que o custo seria alto, mas eu nunca imaginei que ele atingiria tanto a mim quanto a minha amiga e sua família. Era uma maldição em cadeia, e eu não era a única a sofrer. Uma noite, incapaz de dormir, acordei, com um grito cortando a escuridão. Corri para o meu quarto, mas não havia ninguém lá. As sombras dançavam nas paredes, como se zombassem de mim. Senti mãos invisíveis apertando meus braços, meu pescoço, empurrando-me para o chão, e uma voz cavernosa sussurrou: "Isso é só o começo." Minha respiração estava entrecortada. Meu corpo tremia de medo e raiva. Eu queria gritar, mas minha voz falhou. Percebi então que a magia que eu fizera não apenas punia a minha amiga. Ela me prendera junto ao destino que eu própria criara. Cada ato meu havia se voltado contra mim, como se o universo inteiro tivesse decidido que minha ambição e inveja precisavam ser confrontadas de forma direta e cruel. Eu não estava apenas observando o sofrimento alheio. Eu fazia parte dele, e isso me destruía. Minha amiga finalmente começou a me confrontar. Seus olhos, antes confiantes, estavam agora carregados de suspeita e dor. Ela sentia que algo estava errado, embora não pudesse explicar o que. Eu tentava sorrir, fingir normalidade, mas cada interação aumentava minha culpa, minha paranoia, minha própria sensação de que estava sendo caçada por forças invisíveis. Cada gesto dela era um lembrete do que eu havia tentado roubar, e cada olhar carregava a energia de uma inocência que eu jamais poderia recuperar. A vida perfeita, que invejava, parecia agora inacessível, e quanto mais tentava manipular, mais sentia o peso da maldição sobre mim. Até as paredes da minha própria casa pareciam me acusar, refletindo em cada sombra a minha traição e egoísmo. O ponto de ruptura veio numa noite de tempestade. Eu havia tentado um novo ritual, desesperada, pensando que poderia consertar tudo, controlar a força que havia liberado. As velas queimavam mais rápido, os símbolos no chão tremiam, e uma energia gelada e sufocante tomou o ambiente. Senti como se estivesse sendo puxada para baixo, minha própria consciência rasgada, cada memória ruim ampliada, cada ato de inveja e crueldade refletido de forma visceral no meu corpo e mente. A feiticeira havia desaparecido, e não havia ninguém para me salvar. Eu percebi então que havia me entregado completamente àquilo que não podia controlar, e que a vida que eu tanto desejava jamais seria minha. O tormento que se abateu sobre minha amiga e sua família também se tornou meu.
Uma dor compartilhada que eu não podia evitar. Cada suspiro dela, cada lágrima das crianças, cada grito do marido reverberava dentro de mim e não havia como escapar. Dias, semanas, meses, tudo se misturava. Eu sentia meu próprio corpo definhar, minha mente despedaçar-se em fragmentos de culpa e medo. A casa dela, antes símbolo de tudo que eu queria, agora era um cenário de sofrimento, e eu era uma presença invisível, sufocando, responsável, presa entre minha ambição e a realidade cruel. Meu reflexo no espelho não mostrava mais meu rosto, mas uma sombra distorcida de mim mesma, os olhos vazios, a pele pálida, o peso da inveja e do mal acumulado impregnando cada gesto, cada respiração. Eu não conseguia dormir sem ver imagens de sofrimento. Não conseguia comer sem sentir o gosto amargo da minha própria traição. Não conseguia sorrir sem ouvir as vozes sussurrantes do que eu havia provocado. A vida que eu queria me havia condenado. O clímax veio quando percebi que nada poderia ser revertido. A feiticeira, como se antecipando, deixou-me completamente sozinha, ligada irrevogavelmente ao destino que eu criara. A maldição, a força oculta que eu buscara como solução para minha inveja, agora era prisão, sofrimento, tormento, e não havia saída. Minha amiga e sua família sofreram, mas também sobreviviam, e isso me fazia sofrer ainda mais, porque eu não podia tocar a felicidade deles sem arruinar a minha própria existência. Cada sorriso deles me queimava, cada momento de paz era como uma faca em meu peito. Eu havia desejado a vida deles, e agora a minha própria vida se tornara um inferno que eu jamais poderia abandonar. Minha ambição se transformou em minha condenação, e minha inveja em algemas invisíveis que me arrastam todos os dias para a consciência brutal de meus erros. Hoje, se pudesse falar para alguém, diria que nunca se deve mexer com forças que não compreendemos, que nunca se deve desejar a vida alheia ao ponto de destruí-la, porque o preço é alto demais. Eu vi, senti e vivi o tormento que a magia negra pode trazer. E paguei caro, mas não apenas eu. Aqueles que amava, aqueles que invejava, todos sofreram pelo meu desejo cego e minha traição silenciosa. Não há perdão, não há esquecimento, não há redenção. Apenas queda, dor e arrependimento. O umbral, se existe, certamente estaria rindo de mim, me mostrando que minha ambição era minha própria prisão e que o desejo de possuir a vida de outrem não cria felicidade, apenas sofrimento para todos envolvidos. Eu aprendi tarde demais e agora tudo que me resta é o peso da minha própria escolha, um tormento eterno que ninguém poderá apagar. Relato 2. Meu nome é Mariana, e tudo começou com uma amizade que pensei ser verdadeira. Lara sempre teve tudo. Uma família linda, filhos encantadores, um marido dedicado chamado Ricardo, uma vida que parecia perfeita em cada detalhe. Eu, por outro lado, me sentia presa em minha própria mediocridade, vivendo uma vida sem brilho, cheia de frustrações e ressentimentos. O que começou como simples inveja, um sentimento silencioso e desconfortável, cresceu em minha mente como uma chama que não podia ser apagada. Cada sorriso de Lara, cada abraço de Ricardo, cada risada de seus filhos, Lucas e Sofia, me dilacerava por dentro. Eu queria o que ela tinha, queria tudo. A casa, o marido, os filhos,
A vida que parecia tão simples e natural para eles, mas impossível para mim. A inveja tornou-se uma obsessão, e então eu busquei aquilo que nunca deveria ter procurado: poder oculto, magia negra, o caminho mais escuro para conseguir o que eu desejava. Conheci a feiticeira Helena numa rua esquecida da cidade, uma mulher, envolta em sombras, com olhos que pareciam enxergar minha alma, e sorrir de um modo que me fez engolir o medo e entregar minha própria essência. Ela disse que poderia me ajudar a transferir a felicidade de Lara para mim, desfazer as bênçãos que cercavam sua vida e dar-me aquilo que tanto cobiçava. Aceitei imediatamente, ignorando qualquer aviso. O ritual foi marcado para uma noite, sem lua, em uma sala escura, cercada por velas negras, símbolos desenhados no chão e aromas de ervas que me fizeram tremer de ansiedade. Quando Helena pronunciou as palavras finais, senti uma energia estranha percorrer meu corpo, algo frio e pesado, e percebi tarde demais que não havia volta. Algo dentro de mim se conectara à força que eu não compreendia, e minha ambição cega me prendia àquilo que chamava de poder. Nos dias que se seguiram, começaram a surgir sinais sutis. Lara parecia mais cansada. Seus olhos perdiam o brilho. Seu sorriso se tornava mais raro. Eu, ao contrário, esperava sentir alegria e satisfação, mas em vez disso, uma ansiedade crescente e um vazio profundo se instalaram em meu peito. Minha saúde começou a declinar. Insônia, pesadelos, cansaço extremo, uma sensação constante de ser observada por algo invisível. A magia não estava funcionando como eu esperava. Cada ato meu voltava-se contra mim, e eu percebi, com horror, que aquilo que fizera não só afetava Lara e sua família, mas me arrastava para um tormento sem fim. A energia que tentei controlar tinha vontade própria, e cada tentativa de manipulação aumentava o sofrimento de todos. Os filhos de Lara, Lucas e Sofia, começaram a adoecer inexplicavelmente. Febres altas, pesadelos contínuos, choros que cortavam a alma. Tudo isso era reflexo direto do que eu havia desencadeado. Ricardo, antes paciente e amoroso, se tornara irritadiço, distante, esgotado. Eu sabia no fundo que era culpa minha, mas cada evidência aumentava apenas meu desespero. Não havia satisfação, não havia vitória. Apenas um horror silencioso que me engolia. Cada noite era um pesadelo. Sombras dançavam nas paredes. Vozes sussurravam meu nome. Mãos invisíveis me puxavam, me apertavam, me lembrando de cada mentira, cada ato de inveja, cada passo rumo à destruição que eu mesma escolhera. Eu havia aberto uma porta que jamais poderia fechar, e agora estava presa, junto com aqueles que eu invejava. As semanas seguintes foram um tormento interminável. Lara me confrontava com perguntas e suspeitas, seu olhar carregado de dor e medo, mesmo sem compreender a verdadeira razão. Eu tentava manter a fachada de amizade, mas minha culpa corroía minha mente. Meu corpo tremia de medo e ansiedade. Cada sorriso dela, cada abraço, cada instante de aparente normalidade me lembrava do que eu perdera. A humanidade, a paz e, principalmente, o controle que jamais tive sobre a força que invoquei. A magia se tornara uma prisão, e o preço da ambição era mais alto do que eu jamais imaginei. Chegou o ponto em que não conseguia distinguir meus pesadelos da realidade. Sons de sussurros, risadas distorcidas, sombras que se moviam por vontade própria e uma sensação constante de
que algo invisível observava cada passo meu. Tentava ignorar, mas a culpa era onipresente. Lucas e Sofia adoeciam mais. Ricardo chorava em silêncio no quarto ao lado. E eu sabia que tudo era consequência direta de minha inveja e ambição cega. Não havia como escapar. Não havia redenção. Não havia perdão. Eu tinha desejado a vida de outra. E agora minha própria vida se tornara um inferno. Em uma noite de tempestade, desesperada, tentei um último ritual, acreditando que poderia recuperar algo de controle. Mas as velas tremiam. Os símbolos no chão pareciam vivos. E uma força gelada tomou meu corpo, empurrando-me ao chão, rasgando minha consciência. Helena não estava lá para me guiar. E percebi que a força que eu buscara agora era minha. Tortura. Cada ato errado, cada mentira, cada pensamento invejoso se materializou em correntes invisíveis que me aprisionavam. A dor física e psicológica se misturava, e eu entendia finalmente que não poderia escapar. Não só eu sofria, mas a família de Lara continuava sentindo as consequências de minhas ações, embora de forma menos intensa. Um lembrete constante do mal que eu causara. Os meses se tornaram anos em minha percepção, pois o tempo parecia não existir. Meu corpo e minha mente se deterioravam sob o peso do que eu havia invocado. Minha própria casa parecia me acusar, as paredes refletindo minha traição e ambição. A vida que eu desejara para mim mesma transformou-se em minha própria prisão, e cada momento de felicidade alheia me queimava por dentro. Eu havia destruído minha própria alma tentando possuir a vida de outro. Cada sorriso de Ricardo, cada risada de Lucas e Sofia, cada gesto de amor entre eles, era uma faca que atravessava meu coração, lembrando-me do preço de minha inveja e da força que eu não conseguia controlar. Eventualmente, percebi que a magia nunca me daria o que eu queria. O que consegui foi apenas sofrimento, para mim e para todos ao meu redor. Helena desaparecerá na memória, e o poder que busquei se tornou uma corrente invisível, mantendo-me presa em culpa e tormento. Minha obsessão, minha inveja, minha ambição cega me custaram tudo. Minha paz, minha sanidade, minha própria humanidade. Eu vi o que acontece quando se mexe com forças que não se entende e pago o preço todos os dias. A vida de Lara continua, apesar das feridas invisíveis que deixei, e eu, Mariana, continuo vivendo, ou melhor, sobrevivendo, no inferno que criei com minhas próprias mãos, amaldiçoada para sempre, sem perdão, sem redenção, apenas com a consciência de que meu desejo de possuir a vida alheia se tornou meu tormento eterno. Se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Canal Relatos das Sombras.